Catecismo de São Pio X, 43ª aula. Esperamos terminar nessa aula, finalmente, o sacramento da penitência, cuja parte, justamente no Catecismo, é a maior de todas. Nós estamos justamente no 10º capítulo, que vamos tratar hoje, em particular, dentro desse assunto do sacramento da penitência ou da confissão, vamos tratar das indulgências, assunto que em torno do qual gira muito engano. As pessoas não entendem bem do que se trata e a respeito do qual também muito se calunia. Não nos esqueçamos ou aprendamos que a questão das indulgências foi o estopim da Revolução Protestante, da Revolta Protestante. É que na Alemanha daquele tempo estava se pregando para se conseguir justamente as indulgências, né? E indulgências essas que estavam ligadas justamente às ajudas para a construção da Catedral de São Pedro, que é essa que está, né? Havia a Catedral Antiga, a Igreja de São Pedro foi construída nova pelos séculos XVI e XVII, foi inaugurada no século XVII. Então havia vários pregadores e havia abusos, realmente houve abusos, e havia má compreensão do povo. O povo pensava que a indulgência perdoava o pecado. Muitos deles pensavam, não todos. E Martinho Lutero se serviu dessa ocasião para começar justamente a sua revolta, que ele já acumulava já um bom tempo, mas serviu-se disso para começar a chamada reforma, que não foi reforma, mas sim revolta e, mais profundamente ainda, revolução, já que a revolta protestante foi um momento importantíssimo do processo revolucionário, né, que levou justamente à divisão da cristandade europeia. A partir daí a revolução ganhou muito com isso. Mas o estopim foi esse, a questão das indulgências. Então, a primeira pergunta justamente é a definição do que é a indulgência. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, remissão que a Igreja concede fora do sacramento da penitência. Então, entendamos cada parte desta definição. Primeiro, é a remissão da pena temporal. Não é, portanto, a remissão da pena eterna. Quem dá a remissão da pena eterna é, sobretudo, o sacramento da confissão. Você tem que se confessar para obter o perdão dos seus pecados mortais. Mas, como já expliquei antes, quando alguém é perdoado do seu pecado mortal, quem cometeu pecados mortais, etc. Então, essa pena eterna, ela foi perdoada. Mas resta, essa pena eterna e culpa foi perdoada. Mas resta a pena temporal. Porque a pena eterna se comuta em pena temporal, quando a culpa é perdoada. Ou seja, resta algo a pagar. A desordem foi feita. Tem que ser reparada. A absolvição foi dada, é uma grande coisa, você se livrou do inferno. Mas resta pagar o prejuízo. Os direitos de Deus foram ofendidos, a ordem foi alterada. Então, resta pagar por isso. Então, para este pagamento, há vários meios. Então, há outros meios para isso. E um dos meios principais é o das indulgências. Existem outros. Você comungar, a comunhão, a oração,
as esmolas, tudo isso diminui a pena temporal. A própria confissão tem graças para diminuir essa pena temporal. Nós não sabemos contabilizar. O que nós sabemos é que, em geral, o cálculo é maior do que a gente pensa. Isso a gente pode ter certeza. Mas saber exatamente não sabemos. Então temos que aproveitar enquanto estamos aqui. Porque depois da morte não tem jeito. Mesmo com relação à pena temporal, se você tiver a graça de se salvar, já é grande coisa. Mas a pena temporal vai ser paga no purgatório e não tem desconto, não. Ali não tem desconto. Ou pelo menos você depende ainda fica dependente de outras pessoas que vão rezar por você. É verdade, as missas podem diminuir. Mas você não fica, mas você mesmo não pode fazer nada. Você está ali para espiar. Enquanto que aqui não, você pode por sua própria iniciativa. E um dos meios é esse, as indulgências. As indulgências remitem a pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Já perdoados quanto à culpa. Alguém que não se confessa, está em pecado mortal, não recebe indulgência nenhuma. Ele tem que estar confessado primeiro. E muita gente, justamente com o tempo, se deixou levar por enganos, pensando que ele podia conseguir uma indulgência e pronto, ele estava livre aí, não precisava se confessar, nada disso. A igreja nunca ensinou isso. Pessoas, às vezes, com ignorância, por aquele motivo, se deixam levar por esses enganos. E que a igreja concede, esse poder está na mão da igreja. Ele concede fora do sacramento da penitência. Pergunta de número 794. De quem recebeu a igreja o poder de conceder indulgências? Foi de Jesus Cristo que a igreja recebeu o poder de conceder indulgências. De que maneira nos perdoa a igreja a pena temporal por meio das indulgências? A igreja perdoa a pena temporal por meio das indulgências, aplicando-nos as satisfações superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos, as quais formam o que se chama o tesouro da igreja. Quem tem poder de conceder indulgências? O poder de conceder indulgências pertence ao Papa em toda a igreja e ao bispo na sua diocese, na medida em que ele é concedido pelo Papa. Então, várias coisas para explicar aqui nessas perguntas e nessas respostas. Primeiro, a origem é divina. Nosso Senhor Jesus Cristo é quem deu esse poder. Tudo que ligares na terra será ligado na terra, tudo que ligares no céu será desligado. Ligado no céu ou na terra o poder está na igreja. Ligar e desligar. Então, essa instituição que continua nosso Senhor Jesus Cristo e que deve durar até o fim do mundo. A igreja militante. É essa igreja que se... E como essa igreja é hierárquica, e essa hierarquia também vai durar até o fim do mundo, contra algumas ideias meio estranhas que andam por aí, que a hierarquia vai acabar no final do mundo. Não. Está definido no Concílio Vaticano I. Está definido isso. A hierarquia durará até o fim do mundo. Então, nosso Senhor concede à igreja e à hierarquia em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é claro, o Papa. O Papa é que pode conceder aos bispos esse poder de conceder indulgências. E ele tem um poder de conceder, que reside nele, de conceder essas indulgências. Os bispos podem receber e também dar aos fiéis. Mas os fiéis, é claro, não podem conceder essas indulgências, eles podem só receber. E justamente a igreja vai aurir essas indulgências aplicando as satisfações superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos, que formam o chamado tesouro da igreja. O tesouro da igreja é esse. São os méritos de Nosso Senhor, Nossa Senhora e dos santos. Daí porque é tão bom o mundo ter santos. Inclusive por esse aspecto também. Não é só pelo aspecto do exemplo,
mas do aspecto da intercessão também, mas é esse aspecto também das indulgências, porque esses méritos desses santos vão aumentando o tesouro da igreja. E, portanto, poderá conceder indulgências, mais indulgências. Quanto mais o tesouro, mais indulgência ela pode conceder. A partir desse tesouro, ela concede, tem autoridade para conceder. E esse poder foi dado principalmente ao Papa, certo? Ao Papa e aos bispos subordinados ao Papa. Quantas espécies há de indulgências? Está aí o primeiro esquema aí no quadro. 2 espécies, a indulgência plenária e a indulgência parcial. São 2 espécies de indulgência. Que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é a que perdoa toda a pena temporal devida pelos nossos pecados. Por isso, se alguém morresse depois de ter recebido essa indulgência, iria logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório. Que é a indulgência parcial? A indulgência parcial é a que perdoa só uma parte da pena temporal devida pelos nossos pecados. Não é difícil? Então, a plenária perdoa toda a pena temporal, a parcial perdoa só uma parte dessa pena. Qual é a intenção da igreja ao conceder essas indulgências? A intenção da igreja ao conceder as indulgências é auxiliar a nossa incapacidade de expiar nesse mundo toda a pena temporal, fazendo-nos conseguir, por meio de obras de piedade e de caridade cristã, aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com o rigor dos cânones penitenciais. Daí porque é chamado indulgência. De fato é indulgência. O que é indulgência? É você ter mais misericórdia, você ser mais manso, não ser rigoroso. É o contrário do rigor, a indulgência. Então, antes havia os cânones penitenciais. O que era isso? Eram as regras das penitências que deviam ser feitas por cada pecado. E não era brincadeira. Já falei, nesse mesmo assunto aqui, falei que um dos problemas da igreja primitiva era justamente o excesso de rigor que muitos tinham. E houve brigas, houve cismas por causa disso. Gente que dizia que alguém que caiu em pecado, assassinou alguém, por exemplo, não tem perdão. Não tem mais perdão. Tinha gente que ensinava isso. E brigava, se separava da autoridade da igreja por causa disso. E mesmo as autoridades, muitas vezes, elas davam perdão, mas às vezes era o perdão só na hora da morte. Você quer viver a vida toda em pecado, só dá perdão na hora da morte. E se ele andasse direito, é claro, né? Ele tinha que fazer penitência a vida toda. Havia penitência de 20 anos. 20 anos de penitência. Nada mal. 7 anos de penitência. Você cometiam um pecado, vai ser monge. Vai viver no deserto. Vai penitência. Era assim, nessa base. Era nessa base. Os eremitas vêm justamente, eles viviam sozinhos. Certo? Os cenobitas, que são os monges, nasceram, parece que desses eremitas. Existe até hoje aqui e ali, mas é raro. Mas naquele tempo predominavam os eremitas. Os eremitas eram pessoas chamadas também anacoretas. Eles se isolavam, iam para o mato, iam para um deserto, viviam sozinhos fazendo penitência. Iam às vezes para uma igreja próxima para assistir a missa, depois voltavam e iam para o mato dele, para a gruta dele. Agora o que acontece é que como muitos deles alcançavam fama de santidade, vinham outros atrás dele para ensinar. Porque a vida espiritual não é assim, chegar aí. Tem que ter todo um aprendizado. Então, quando eles sabiam que havia um eremita em tal lugar que era realmente um santo, eles iam atrás dele. Aí acabou tendo que se organizar aos poucos isso. Às vezes organizar, cada um num buraco. Fulano fica aqui nessa caverna, outro fica na outra, fica na outra. Foi, São Bento foi caso parecido. Agora, aí se foi organizando. Então,
Parece que foi São Pacômio o primeiro que fez uma regra. Porque tinha que dar uma regra. Você chega 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Chegava a caso de haver milhares. Tal era o fervor daquela gente. Porque era assim, se vocês cometiam um pecado, não vai falar para o deserto, acabou. Não vai, acabou a história. Não comungava. Comungava vez ou outra, quando tinha ocasião. Porque a maioria não eram sacerdotes. Aí foi se organizando. Foi São Bento já no século V, VI, que deu a regra, uma regra mais equilibrada. Porque havia também um pessoal que exagerava. Mas, Eu queria perguntar, o equilíbrio deles, individual e grupo, como é que eles conduziam as coisas? Mesmo pessoal. Não, eles foram... foi São Bento mesmo que deu a regra mais organizada e equilibrada. Porque as regras anteriores tinham muitos méritos, mas havia certo exagero. Havia uma regra, por exemplo, de São Columbano, o santo. Então, todo dia os monges rezavam o saltério inteiro. Correto? O saltério inteiro. Quer dizer, não era brincadeira. Era nessa base a coisa. Então, a tendência era essa, era por rigor. Então, as indulgências, o próprio nome diz, é para aliviar esse rigor. Com obras de piedade, de caridade, que diminuem a pena temporal devida aos pecados. Porque os cristãos tinham muito vivamente essa noção, que é preciso pagar as coisas. Se a gente nas coisas do mundo paga multas tão terríveis, tem castigos tão grandes, como é que para as coisas de Deus, que são muito mais elevadas, não haverá a mesma coisa? Ou muito mais? Haverá, só que a gente não vê. E como a gente não vê, a gente fica relaxando. Então, hoje é um relaxamento total, né? É. Em que apreço devemos ter as indulgências? Pergunta de número 801. Devemos ter as indulgências em muito grande apreço, porque porque com elas se satisfaz a justiça de Deus e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Quais são as condições requeridas para se ganhar as indulgências? Muito importante isso. As condições são três condições. Primeiro, o estado de graça, que eu tinha dito aos senhores. Primeiro eu preciso estar em estado de graça. Não está em estado de graça, não adianta nada. Você pode dar, conseguir não sei quantas indulgências aí, não adianta nada. O estado de graça, pelo menos ao cumprir a última obra. E o desapego mesmo das culpas veniais, cuja pena se quer apagar. Isso também é importante. Você pensa que se você fizer uma indulgência plenária, no dia de finados, por exemplo, você vai aí na igreja, reza um Pai Nosso, um credo, uma Ave Maria, etc. Né? Pronto, indulgência plenária, estou sem pecado nenhum agora. Minha pena venial, se eu morrer agora, eu vou para o céu direto? Não. Mas não é indulgência plenária? É indulgência plenária. Mas essa indulgência plenária está ligada à condição geral, que é a do estado de graça, e não somente o estado de graça, mas o desapego da culpa venial. Você tem que estar com desapego dos pecados veniais. Até que ponto você tem esse desapego? É preciso investigar bastante. De modo que você não sabe exatamente. Mesmo com relação à indulgência parcial, você nunca tem certeza clara disso. Você sabe que aquilo serve, mas você não sabe se isso serve completamente, vai depender de você. Da parte de Deus serve, mas da sua parte você tem que fazer sua parte também. São assim as coisas de Deus. Eles sempre exigem a nossa correspondência. Não é amuleto, não é superstição. Você faz tal coisa, bota tal amuleto, acabou, você está com o corpo fechado, não pega nada. É mágica, é superstição. As coisas da igreja não são assim. Depois, segunda condição. Primeira condição é essa, né? Estado de graça e desapego das culpas veniais. Segunda condição. O cumprimento das obras que a igreja prescreve para se ganhar a indulgência. Claro. O que a igreja diz que você deve fazer, você deve fazer. Você faz pela metade, você dá um jeito, você faz aquilo, não vai também achar que você vai conseguir. Terceiro, a intenção de ganhá-las. Daí porque é muito útil você conhecer as indulgências. Hoje é uma complicação, para variar, depois de Vaticano II, porque o Papa Paulo VI modificou as leis da indulgência. Assim, por exemplo,
antigamente se podia conseguir várias indulgências plenárias no mesmo dia. Paulo VI mudou isso. Só se pode receber uma indulgência plenária por dia. Se discute, ele é Papa, mas até que ponto estava agindo contra o bem da igreja? A gente sabe que ele agiu muito mal em outras coisas, como na nova missa, e por isso a gente não assiste essa nova missa, e na mudança dos sacramentos, e etc, etc. Né? A gente sabe que são demolidores da igreja. Porém, sendo Papa, fica uma dúvida. A gente pode opinar, pode-se seguir a disciplina antiga das indulgências. Pode-se seguir, paciência. Há uma dúvida, não se pode saber de tudo. Aí Nosso Senhor aí leva em conta. Há coisas que a gente só vai saber no fim do mundo, ou com uma decisão ex cátedra que possa definir isso. Porque ele fazia isso assim, não empenhava a sua autoridade de maneira... Era uma coisa duvidosa, já que era um Papa liberal. Pergunta de número 803. Por que várias plenárias no mesmo dia? Já que a pessoa adquiriu a plenária... Mas se ela não tiver as disposições devidas? Ela pode reutilizar. Reutilizar. Inclusive ela pode adquirir por outras almas, por exemplo, pelas almas do purgatório. Pode ser feito pelas almas do purgatório? Pode. As dia de finados são aplicadas aos finados. Por isso ela pode tirar várias almas do purgatório ali, se ela estiver em boas condições. Enquanto com Paulo VI não, agora o purgatório está o pessoal lá, só tira uma. Se tirar. Pô, a culpa é de Paulo VI, pode dizer lá no purgatório que a culpa é dele. É ele que fez isso. Então, podem as indulgências aplicar-se às almas do purgatório? Sim, as indulgências podem aplicar-se também às almas do purgatório quando quem as concede declara que se lhes pode aplicar. É preciso que o Papa ou o Bispo declare isso, claramente. Né? Depois, que é o jubileu? O jubileu, que ordinariamente se concede todos os 25 anos, agora está vulgarizado, né? É uma indulgência plenária à qual estão anexos muitos privilégios e concessões particulares, como o poder de obter-se a absolvição de alguns pecados reservados e de censuras e a comutação de alguns votos. É um período, em geral, mais extraordinário da igreja, de 25 a 25 anos. Hoje, infelizmente, isso está sendo feito. Não é nem só o fato de fazer isso assim, de maneira extraordinária, mais vezes, mas o pior justamente são os motivos. Nós temos esse jubileu agora. Qual é o motivo? É o encerramento do Concílio Vaticano II. Ora, você vai fazer jubileu disso? Esse é o problema. Né? E a gente sabe que a fraternidade recebeu a faculdade de confissão do Papa, e você tem a fraternidade da Alemanha fez um anúncio para uma confissão que eles iam fazer do jubileu, e dizendo assim: o Papa Francisco convida você a se confessar no seminário de Zeitkofen, tal dia, tal dia, tal dia. E tinha a foto do Francisco confessando. Né? Pois é, está assim a fraternidade. Agora terminamos então a parte dos sacramentos do catecismo, a parte do sacramento da penitência, perdão, que é a mais longa, né? 10 parágrafos. E vamos agora ao sacramento da extrema unção. Sacramento da extrema unção, capítulo 7º. Capítulo 7º do sacramento da extrema unção. Então, primeira pergunta de número 805. Como sempre, se começa pela definição. Que é o sacramento da extrema unção? O sacramento da extrema unção é o sacramento instituído para alívio espiritual e também temporal dos enfermos em perigo de vida. Então,
2 pontos aqui para se desenvolver um pouquinho, explicar. Primeiro, ele foi instituído para alívio espiritual e temporal. Isso quer dizer que ele age não só sobre a alma, principalmente sobre a alma, mas também sobre o corpo. Ele pode até ajudar na cura da doença. Ou pelo menos dar graça para a pessoa superar mais facilmente os sofrimentos da doença, já é algo que age mais sobre a alma, mas também sobre o corpo, podendo até mesmo melhorar a própria enfermidade. E depois, esse alívio espiritual e temporal é concedido a enfermos em perigo de vida. Esse elemento é importante porque hoje, com os desvios, né, uma das coisas que se desviou foi a extrema-unção, que hoje é chamada unção dos enfermos, e é aplicada quase que de maneira indiscriminada a todo mundo que está doente. Todo mundo que está doente pode receber o óleo, a extrema-unção, o que eles chamam de unção dos enfermos, e se perdeu essa noção, em grande parte, de que é preciso que o enfermo esteja em perigo de vida. É preciso que haja perigo de vida. Não quer dizer também a última extremidade, que é outro erro oposto. Mas é preciso que haja perigo de vida. Agora, pergunta de número 806, está aí o quadro aí para explicar. Que efeitos produz o sacramento da extrema-unção? Muito importante. São 5 efeitos. Primeiro, aumenta a graça santificante. Segundo, apaga os pecados veniais e também os mortais que o enfermo arrependido já não possa confessar. Terceiro, tira a fraqueza e languidez para o bem, que fica, essa fraqueza e languidez fica ainda depois de se ter alcançado o perdão dos pecados. Quarto, dá força para suportar pacientemente o mal, para resistir às tentações e para morrer santamente. Quinto, ajuda a recuperar a saúde do corpo, se isso for útil à salvação da alma. Olha a condição, que é muito importante. Então vamos ver cada um. Bom, aumenta a graça santificante, primeira condição. O efeito geral dos sacramentos, né? Os sacramentos aumentam a graça santificante. Nisso aí nada de específico. A confissão também aumenta a graça santificante, né? Em geral, os sacramentos têm todos esses efeitos, né? Depois, apaga os pecados veniais e também os mortais que o enfermo arrependido já não possa confessar. Se ele não puder confessar, o sacramento da extrema-unção pode apagar o pecado mortal, é claro, se ele tiver pelo menos a atrição desses pecados. Correto? Alguém que não quer saber de nada, alguém que está apegado ao pecado, não está arrependido, a unção dos enfermos não tem efeito nenhum. Mas se alguém está com medo do inferno, não quer mais cair nos pecados, e ele está enfermo e está morrendo, ele recebe a unção, ali perdoa. Mesmo os mortais. E ajuda também a perdoar os veniais. Há um caso na vida de São João de Deus, um santo português. É bom a gente saber essas casos para a gente fazer a nossa contabilidade, entre aspas, do sobrenatural. Porque a gente não sabe, a gente não sabe exatamente essas questões de duração, disso, daquilo. A gente só pode ir nos exemplos dos santos, nas revelações, para saber alguma coisa, mais ou menos, né? Então, São João de Deus se diz que um enfermo que morreu piedosamente, assim, não está em pecado grave, não. Mas ele, tanto com medo de receber o sacramento da extrema-unção, já naquele tempo, porque se vai receber a extrema-unção, vou morrer aí. Então, ficava adiando, aquela coisa meio, né, na dúvida,
acabou ele morrendo sem receber a extrema-unção. Bem, ele se confessou, tudo. Então São João de Deus teve uma aparição na qual ele soube que só por causa disso ele tinha passado 25 anos ou ia passar no purgatório. Porque não recebeu a extrema-unção. A extrema-unção ia, portanto, diminuir essa pena temporal devido aos pecados. Ele não estava em pecado mortal. Mas ele ficou um tanto com medo, família influiu, essas coisas, né? Deixa para a última extremidade, pronto. Não, porque esse problema não é atual, não. Atualmente piorou, mas já existia antes. Ou seja, você tem medo de morrer. Mas é natural, todos nós temos nossos medos e o medo de morrer é muito, muito forte, né? Então, a extrema-unção é para perigo de vida. Então, se ele aparece no padre, vai dar extrema-unção, então estou em perigo de vida, então posso morrer, aí ele já fica e vai ficar nervoso e vai piorar até a doença, então o pessoal não vai piorar, não pode também chegar assim. Por outro lado, havia, hoje já não há mais, mas havia antigamente aquela preocupação de colocar na notícia de morte da pessoa, morreu no dia tal, munido dos santos sacramentos. Era uma questão de honra. Fulano morreu como bom cristão. Havia essas duas coisas. Então o que é que fazia? Deixava você ficar fraco. Quando ele ficava meio já não aguentava mais, vai morrer mesmo, não tem mais jeito, né? Aí chamou o padre. Aí o padre dava uma extrema-unção. Correto? Aí podia fazer as duas coisas, entendeu? Não só livrava esse medo, essas coisas, porque já estava né, agonizando, mas também botava, morreu munido dos santos sacramentos, correto? Então, nem sempre dava certo, foi o caso desse aqui. Certamente. Estava com medo, não recebeu o sacramento. 25 anos no purgatório. Mas também, o que é que ocorre com outros por aí? Porque esse, pelo menos, estava em estado de graça, devia ser uma alma piedosa, apesar de tudo. Mas e outros aí em estado de pecado, deixa para a última hora. E hoje isso está pior ainda, porque com esses avanços de UTIs, etc., né? O ministro que eu diga aí, você está botando até para não incomodar às vezes, né? Bota no sedação. Acabou. Chega, tá meio assim, aí sedação. Aí fica tudo quietinho. Pronto, tudo tranquilo na UTI, não tem zoado, não tem nada, está todo mundo morrendo ali. E eu mesmo me enfrento casos assim, eu entro na UTI, vou atender, a pessoa chega, o que é que eu posso fazer? Nenhuma reação. Às vezes eu consigo ter alguma reação. Às vezes não tem mais reação nenhuma. Então eu só posso dar absolvição condicional, posso dar uma extrema-unção, levando-se em conta a história de vida dela, mais nada. Aquela paciente que ela melhorou. Hã? Ela melhorou. Depois de um tempo voltou a melhorar e Pois é. Nesses casos, como já tem a extrema-unção, se é na mesma doença, pode ser até na mesma doença, se ela piorou em perigo de vida e melhorou de novo, ela pode até receber se ela cair de novo no perigo de vida de novo. Houve um certo espaço de tempo, ela melhorar, bem, mas voltar aquilo, pode até receber de novo. Certo? Outra doença pode também, mais ainda. Certo? A pessoa pode receber mais de uma vez, contanto que haja situações separadas de perigo de vida. Quando a pessoa resiste à graça, Deus também resiste a ele? Assim, depende da resistência da pessoa e dos desígnios que Deus tem. Esse é um modo geral, você tem casos impressionantes, como o daquele francês Porcombé, protestante, que resistiu a não sei quantas aparições de Nossa Senhora, até que Nossa Senhora o venceu no final. Quer dizer, ele era um tipo que dizia, ou ia ser o pior dos condenados no inferno, ou ia se salvar. E Nossa Senhora queria salvá-lo e conseguiu. Aí depende, é muito variável. Porque todo mundo nesse mundo recebe graças suficientes, e até mais do que suficientes, para se salvar. Mas há uma diferença enorme de graus. Há pessoas que recebem uma quantidade de graças imensas, e outros que recebem bem menos, embora recebendo mais do que precisam. Certo?
Agora, até que ponto resiste ou não resiste? Aí é muito individual, muito... Agora, é claro, uma resistência à graça leva você a ficar numa situação cada vez mais difícil diante de Deus. Mas até que ponto Deus terá uma intervenção no final da sua vida? Não vai esperar por isso. Mas poder ocorrer, que pode ocorrer, pode. No caso daquele católico dominicano de São Francisco de Borja, né? Nós somos esquecidos crucificados. Justamente. Foi até o final, exatamente. Não aceitou nada até o final. No caso do exercício. A senhora também, né, quando veio o padre Jair, ela pediu para se confessar, aí buscar o padre Jair tudo, chegou lá, ela não quis mais se confessar, não aceitou nenhuma bênção, nem sequer a água benta que se costumava passar na festa da primeira vez, estava na redenção, ela não aceitou, a pessoa dessa. Não quis. Na hora da morte. Então, depois, terceiro efeito, tira a fraqueza e languidez para o bem, que fica ainda depois de se ter alcançado o perdão dos pecados. É porque é o seguinte, a pessoa pensa às vezes que ela ficando doente, tudo vai resolver. E fica doente, as dores, aquela saúde que levava muitas vezes a ele a pecados, a excessos, etc. Aí quando vai ficar velho, aí vai ficando doente, ele vai ficar quieto, ele vai melhorar de vida. Muita gente tem essa que ele vai melhorar no final, no final eu deixo a vida de pecado, porque eu vou envelhecer, vou ficar doente, etc., aí eu vou desentortar. Não é assim. Em geral a pessoa acaba se acostumando com aquilo e na doença, a imitação de Cristo diz, olha, faça logo as coisas enquanto você está com saúde, porque você não sabe o que você vai poder quando você ficar doente. Muitas vezes na doença a pessoa fica numa indisposição que ela não consegue nem raciocinar. Os efeitos da doença, depende, mas em geral ela fica fraca para o bem. Para fazer o bem, para se arrepender, ela não está nem pensando direito, ela vai... Até que ponto? Então, a extrema unção ajuda a tirar essa fraqueza e languidez para o bem. E assim ele pode fazer atos, mesmo na doença, de resignação, de aceitação da vontade de Deus, que podem realmente ajudá-lo a obter o perdão da pena temporal. A morrer melhor, né? Morrer bem. Quarto efeito, dá força para suportar pacientemente o mal, para resistir às tentações e para morrer santamente. Também o aspecto, não só o aspecto da fraqueza para fazer o bem, mas também da fortaleza para resistir ao mal, porque o que está doente muitas vezes enfraquece. Ele pode não estar fazendo nada de errado ali, porque está doente, mas lá dentro a alma dele pode estar entregue, sem falar nos últimos assaltos do demônio que ocorrem no final da vida da pessoa. Porque justamente, não é uma regra absoluta, mas isso ocorre frequentemente, porque o inimigo do gênero humano quer nos levar ao inferno, onde ele está, e os assaltos dele vão ocorrendo durante a vida da gente, numa proporção que nós não sabemos. Mas podemos supor que serão mais fortes justamente no leito de morte. Porque justamente é lá que vai se decidir tudo. A vida católica é pontual, decide ali no final. Morrer bem ou morrer mal. Pode ter vivido mal terrivelmente, mas se arrependeu no final, escapou. Pode ter vivido a vida toda bem, fraquejou ali no final, cuidado. Normalmente quem vive bem se salva. Quem vive mal tem dificuldade no final e pode se perder mesmo. Mas o demônio quer prejudicar. Então ele vai tentar no final. Daí porque esses assaltos no final da vida, eles ocorrem. E mesmo os santos tiveram isso. Mesmo os santos tiveram isso. Daí porque a unção dos enfermos, o sacramento nos defende, nos blinda contra isso. Também outras coisas. Quer ver um exemplo? Quanto melhor vocês rezarem a Ave Maria, mais vocês serão defendidos no final da vida. Porque o que a gente diz? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Se você reza um rosário,
Você diz isso 150 vezes por dia. Então, você está tendo um penhor, né? Tendo uma garantia da Santíssima Virgem de que ela vai lhe proteger na hora de sua morte. São João Maria Vianney, ele fala da morte dele, que o nome que ele vinha chamar Jesus de Maria. Jesus de Maria. Sim? Morreu assim. Muitos santos fizeram isso, como eu disse aí na homilia, chamando Jesus, chama Maria, porque justamente é para obter esse auxílio no final. Né? Agora, o sacramento tem uma importância especial, especialíssima, porque o sacramento ele opera, ex opere operato, então a graça de Deus, a continuação da encarnação está ali, tem uma graça ali garantida para quem tem as disposições suficientes. Então, você recebe o sacramento da extrema-unção, você tem uma segurança muito maior. Quinto, finalmente, ajuda a recuperar a saúde do corpo, se isso for útil à salvação da alma. Só vai recuperar a saúde do corpo se houver utilidade para a alma. Então, não adianta nada, como fazem por aí, né? Os que vão a curandeiros, que vão a superstições, para obter a cura do corpo, e às vezes obtém. Às vezes obtém. Porque o demônio tem um certo poder para isso, para curas. Tem. Obtém um certo efeito. Agora, tem que ver, com certeza, isso não vai ser para o bem da alma dele. Ele vai ficar com saúde de novo e aí fica todo alegre e sai por aí se perdendo. Enquanto que se ele ficasse doente, a gente sabe que a AIDS e o câncer salvou muita gente por aí. Quer dizer, foi a ocasião, né? Para a pessoa se arrepender, porque são doenças lentas, vai matando aos poucos a pessoa vai se dando conta e vai. Muita gente se converteu, escapou do inferno por causa da AIDS e do câncer. Muita gente. Enquanto que uma morte assim de hora para outra, sempre se teve muita piedade das pessoas mais jovens que morrem de repente. Um acidente, uma coisa assim. Porque, como é que está? Então, cura pode ajudar a recuperar a saúde do corpo se for para o bem da alma. É esse quadro aí que eu fiz. Em que tempo se deve receber a extrema-unção? Em que tempo se deve receber a extrema-unção? A extrema-unção deve receber-se quando a doença é grave, quando há perigo de vida. E se puder ser, depois do enfermo ter recebido os sacramentos da penitência e da Eucaristia. A ordem é essa. Primeiro a confissão, confessa. Depois recebe a comunhão. Depois a unção dos enfermos. É essa a ordem. E deve procurar-se que o enfermo a receba quando está ainda em plena consciência e com alguma esperança de vida. Por quê? Alguma esperança de vida para que se possa realizar a quinta condição. Ajuda a recuperar a saúde do corpo também. E que ele tenha plena consciência, que ele possa pedir, que ele possa aceitar, que ele possa aproveitar ao máximo os efeitos do sacramento. Porque se ele já está na agonia completa, aquilo ali ele não vai ver nada, ele não vai sentir nada. Ele não vai poder colaborar em nada. Ele só poderá obter efeito se ele anteriormente ele fez algum ato de aceitação. Se ele pediu antes, se ele tinha uma disposição pelo menos implícita para receber, é muito duvidoso. Mas os efeitos serão bem menores. Por que é bom que o enfermo receba a extrema-unção quando está em plena consciência e com alguma esperança de vida? Porque recebendo-a com melhores disposições, poderá obter maior proveito. E além disso, como este sacramento dá a saúde do corpo, se convém à alma, auxiliando as forças da natureza, não se deve estar à espera de que se desespere da cura. Como eu acabei de explicar, é preciso que é melhor que ele tenha uma esperança de vida. Com que disposições se deve receber a extrema-unção? As principais disposições são, primeiro, estar em estado de graça. Segundo, confiar na eficácia do sacramento e na misericórdia divina e resignar-se à vontade de Deus. Não achar também que o sacramento, olhar só o aspecto de
Ah, vai melhorar minha saúde, eu quero. Não, pode melhorar. Mas o principal é isso. Preparar você para morrer bem, se for o caso, a vontade de Deus. Dar forças para suportar a doença, para aproveitar a doença. A doença bem aproveitada já salvou muita gente por aí. Mas a doença também não é uma coisa automática. O sofrimento em si mesmo não salva. É por isso que o Espiritismo entre outras causas, é incompreensível. Porque ele ensina que o sujeito que andou mal na vida, na outra, quando ele reencarnar de novo, ele vai ter um karma pesado. E esse karma consistirá em sofrimento, etc, etc. Então, quando você está sofrendo, é o karma dele que é pesado. Mas não é isso que vai salvá-lo. Ele pode sofrer e se revoltar. O que é que adianta? Vai piorar. Não adianta nada. É a correspondência dele, e é sobretudo a graça de Deus. Porque mesmo que a gente sofra a vida toda, se não estiver em estado de graça, não se salva. Pergunta de número 810. Que esse sentimento deve experimentar o enfermo à vista do sacerdote? À vista do sacerdote, o enfermo deve experimentar sentimentos de gratidão para com Deus por lhe ter enviado, deve recebê-lo de boa vontade e pedir, se puder, por si mesmo, os confortos da religião. Ele deve pedir por si mesmo. Não deve esperar o outro, não. Mas, às vezes, Nosso Senhor permite que pessoas possam ser instrumentos de Deus para o sujeito se salvar. Aí vou contar uma história aqui. Um general do exército francês, no século XX, general Deligny, foi visitado, estava mal, para morrer, muito ruim. Foi visitado por um dos seus amigos, o general Gallifet. Esse general Gallifet era célebre na época, porque ele foi um herói da Primeira Guerra Mundial. Quando, em 1914, as tropas alemãs avançavam com um vigor terrível, eles chegaram a 30 quilômetros de Paris, para invadir já. Mas eles, aí é o mistério, cometeram um erro, ou então se diz, a quem afirme, e há testemunhos, parece, que houve uma aparição de Nossa Senhora, que fez o exército, uma parte do exército alemão, parar. Então, uma parte avançou e a outra ficou. Então, ficou um vácuo no meio. Então, fizeram um reconhecimento aéreo, naquela época, aqueles aviãozinhos, parecido com aquele de Santos Dumont, né? Aí passaram e reconheceram, olha, um vácuo aqui. Informaram ao comando francês. Aí esse general Gallifet foi um dos principais que teve a ideia. Pegou todos os táxis de Paris, havia 30 mil táxis em Paris naquela época, aqueles calhambequezinhos, juntou tudo, mandou encher de soldado, mandou por rádio tudo, ordem, né? Mobilizou a cidade. E mandou chamar também todos os trens de ferro que pudesse chegar até lá, para encher de soldados, para mandar para aquela região do mar, né? Para eles juntarem as tropas e entrarem no meio das tropas alemãs, para quebrar a força do exército alemão. E fizeram isso. E conseguiram. Salvaram Paris. Então esse general aí era um sujeito, na época, cheio de prestígio, né? Todo mundo respeitava, era o herói nacional, Gallifet. Aí o Gallifet, que era católico, foi visitar o Lignier. Amigo, o senhor está seriamente doente, é preciso chamar um padre. Aí o Lignier respondeu, eu nunca tive nada a ver com padre. Recebeu todo ressentido. É mais um motivo, disse o general Gallifet, para chamá-lo. Se você nunca tem nada a ver com padre, é que você precisa de um padre mesmo, quer dizer. Um general não pode morrer como um cachorro. E mandou chamar mesmo. Agora é militar. Mandou chamar o padre, acabou, vem cá. Chamou o padre e disse, apresentou o enfermo, lhe confio meu amigo, que está para morrer. Ele tem muita necessidade do senhor e por isso não deseja. Por isso mesmo não deseja, porque tem muita necessidade, está precisando da graça. Pronto, o padre veio, uma hora depois o general recebeu os sacramentos, se convertia. O Gallifet, além de ter salvo a França, salvou esse general também. Né?
que não queria nada, mas foi lá, buscou o padre, botou lá e conseguiu. Conseguiu. O general acabou se rendendo. Né? Aquele tempo, as pessoas, a graça de Deus, as pessoas correspondiam mais à graça, eles andavam mal, mas nessas horas também eles tinham mais noção. Hoje eles estão mais perdidos ainda. Não, padre, me falar em soldado, perdi enquanto ao senhor. Um soldado vai para a guerra, é católico, ele pode receber extremoção, estando com saúde, sabendo que pode morrer na guerra? Boa questão. Não. Não. Não, porque o perigo de vida aí é por causa de uma doença. Ele pode confessar, e deve confessar, mas extrema-unção não. Extrema-unção só com uma doença que leva a um perigo de vida. É o caso, nenhum condenado à morte pode receber. Condenado não, ele não está doente. Nada, ele não está doente. E por que essa restrição? Porque o sacramento se chama extrema-unção para os enfermos. Está na Epístola de São Tiago. Vocês têm doentes entre vós, chamem os sacerdotes, eles ungirão, etc, etc. Então, a saúde do corpo. É aquilo ali onde está, onde se mostra a extrema-unção já instituída por Nosso Senhor. Não se sabe quando ele instituiu a extrema-unção. Não se sabe. Alguns alegam que há um trecho no Evangelho, onde Nosso Senhor diz que mandou ungir, mas naquela época eles o sacerdócio não tinha sido instituído ainda. Então não era uma unção dos enfermos. Você só encontra isso já na Epístola de São Tiago, quer dizer, foi instituído por Nosso Senhor, os apóstolos usavam, mas os apóstolos usavam com enfermos, não com condenados à morte, nem com guerreiros, nada disso. Existe a confissão para esse caso, confissão, perdão dos pecados, etc. Mas para a extrema-unção só em caso de enfermo em perigo de vida. Né? Então, na próxima aula, nós veremos, passaremos a outros sacramentos, já que a extrema-unção o capítulo é curto, né? Não há muito o que dizer, a explicar, mas nós veremos na próxima aula o sacramento da ordem. Esse é importante. E mais ainda depois, se tivermos tempo, acho que só daqui a umas 2 aulas, o sacramento do matrimônio. Esse aí é mais complicado. Haverá mais o que dizer, mais o que explicar. O desafio